Ok, gente, continuando o nosso clube da leitura, nossas reflexões, a leitura dessa obra importantíssima, Memórias Póstumas de Brás Cubas. No último encontro, nós comentamos o capítulo 1, fizemos algumas contextualizações da Escola Realista Naturalista, e agora vamos para o capítulo 2, ok? Então vamos lá. Lembrem que nós terminamos ele dizendo que morreu de pneumonia, mas que acha que uma ideia que ele teve muito fixa, aquilo acabou ajudando ele a morrer mais cedo. E é exatamente sobre essa ideia que ele vai falar no capítulo 2, o emplasto. O emplasto, vocês conhecem muito hoje pela ideia do emplasto sabiá, aquela, é como se fosse um plásticozinho que você coloca quando está com torcicolo, né, com as coisas. Mas o emplasto, a ideia do emplasto é uma ideia de um unguento, uma coisa, um medicamento que resolva problemas, que resolva doenças, enfermidades. E a ideia fixa dele é de criar um emplasto, de criar esse medicamento, né? Vamos conhecer então essa ideia fixa do Brás Cubas. Ele começa dizendo: com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, lembrem que ele é dono de chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Vocês vão entender porque ele vai dizer trapézio aí, porque o cara é muito bom. Mas aí vamos lá. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Então, deixa eu contextualizar isso para vocês, né? Ele está pegando a imagem de um circo. Ele está pegando a imagem do trapezista, aquele cara que fica naquele balanço, né? Fazendo. Cabriolas são aqueles movimentos do trapezista, né? Que se joga de um lado para outro, se equilibra no balanço, né? Volatim, cabriolas de volatim. Volatim é a mesma coisa que equilibrista. Então, o trapezista no circo, ele gira e se equilibra e sobe, então, e faz aquelas cabriolas, como ele está dizendo. E ele pega isso para usar como uma metáfora para dizer que a ideia está igual a um trapezista na cabeça dele. Vai para um canto, pula para outro, e vai e volta, né? É essa ideia fixa que está na mente dele. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Ou seja, veja a imagem do trapezista, né? Quando ele dá o salto de um balanço para outro, ele abre pernas e braços como um X. Ele vai dizer que a ideia ficou na mente dele e de repente deu um salto e disse: ó, ou tu me desenrola ou então tu vai morrer, eu vou te devorar. Aí ele já está usando também uma figura lá do oráculo de Delfos, né? Onde a esfinge tinha colocava uma charada que quem não acertasse aquela charada seria devorado pela esfinge, né? Então, a obra dele é toda cheia de referências, de conhecimento de literatura, de mitologia, da Bíblia. É uma coisa assim impressionante. Só que ele diz, mas ele não diz a gente o que é não. E você que tem que tentar acompanhá-lo, né? Então vamos lá. Essa ideia, agora ele vai falar que ideia é essa que está na mente dele. Era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Ou seja, ele está querendo inventar um emplasto, um medicamento, que vai acabar com as dores da humanidade. Ele usa a imagem da hipocondria, né? A hipocondria é uma doença psicológica que você sente que está doente de coisas e vai ao médico e o médico diz: não, está tudo certo, rapaz, está tudo bem, fique calmo. Mas você, não pode estar bem, né? Então, o hipocondríaco, ele está sempre achando que está doente. Eu, por sinal, sou hipocondríaco. O Diego sabe que eu tenho medicamentos assim aos lotes. Toda vez que eu leio uma bula de remédio, eu digo: pô, esse remédio foi feito para mim. Não tem condição. Então, isso é muito forte em quem é hipocondríaco, né? Eu sou. E o Brás Cubas, ele quer criar um emplasto, né, um medicamento, para acabar com essas dores da humanidade, essas dores mentais, psicológicas, né? Não é mole o que ele quer inventar. Aí ele diz: na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Petição de privilégio, gente, é como se fosse você ir a um órgão para fazer a patente
de uma invenção. Ele chama de petição de privilégio. Ele diz que escreveu o pedido dele, a petição de privilégio, que era o requerimento de uma patente, para ninguém poder copiar a ideia dele, né, ao governo, e ele diz lá que a ideia dele de criar esse emplasto era uma coisa cristã, porque ia aliviar a humanidade das dores, né, o medicamento que ele ia inventar. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Ou seja, ele está dizendo, ao governo eu disse que era uma coisa cristã, mas aos meus amigos eu disse, rapaz, isso vai dar dinheiro. Entendeu? Olha a maruagem dele. Ao governo, olha, é uma coisa cristã, pelo bem da humanidade, mas aos amigos isso vai me dar dinheiro, certo? E continua. Ele diz, agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. Entendam agora, gente. Ele disse ao governo que estava fazendo aquilo como uma ação cristã. Disse aos amigos que estava fazendo aquilo para ganhar dinheiro. Mas isso ainda não é a verdade plena. Ele diz, agora que eu morri, eu vou dizer de fato porque eu quis fazer esse emplasto. Olha, agora ele vai dizer, eu vou confessar tudo. O que me influiu principalmente, quer dizer, queria ganhar dinheiro também, mas principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio essas 3 palavras. Emplasto, Brás Cubas. Ou seja, desejo de fama. Ele vai dizer, olha, a coisa que eu realmente mais queria era ser famoso. Eu queria ver o nome do meu emplasto, meu nome lá nessa esquina, né? Hoje a gente diria nos outdoors, né? E aí ele está mexendo com uma coisa que é bem própria do ser humano, né? A busca da fama, a busca do reconhecimento. Vocês podem ver isso no Big Brother. Então, Machado de Assis ele já percebia como o ser humano tem essa ânsia pela fama, né? O seu nome ser falado, cogitado na mídia e tudo mais. Então ele diz, o que eu queria de fato era ver meu nome na mídia da época, né? Na época era jornal, era cartaz nas esquinas, era o que tinha na época, não era como hoje. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído do barulho, do meu nome, todo mundo falando meu nome, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos, né? Quem é mais modesto, quem é mais humilde, me arguam, me inquiram esse defeito. Né? Talvez as pessoas modestas fiquem, pai, que besteira, né? Fio, porém, ele diz, digo, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Ou seja, ele vai dizer, ó, quem é modesto, quem é humilde, vai dizer, não precisa disso não, mas quem é hábil vai saber que é importante ser famoso. É bem fiel à cartilha realista naturalista, né? Os fortes, os que se destacam, os que aparecem, é os que vão vencer. Os humildes, os bonzinhos, vão se ferrar. Então, é claro, isso aparece por isso, né? Então, a ideia, então, é fazer um emplasto. Vou subir mais para a gente continuar a nossa reflexão, nossa leitura reflexiva, certo? Aqui. Eu acho que isso aqui. Não, não é aqui, não é aqui. Pronto. Ele aqui falou sobre a ideia dele, né? Busca da fama, né? Ele está aqui chamando a questão da busca da fama, e vocês sabem que isso é uma coisa bem humana, né? Como o ser humano gosta, né? Como o ser humano aprecia a fama. E aí ele diz, busca da fama é uma virtude ou é um defeito? Então cada um de vocês, cada leitor está pensando, né? Aí ele começa a falar sobre essa busca da fama que ele quer. E aí ele diz, um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos textos de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e, consequentemente, a sua mais genuína feição. Então, notem, ele tem 2 tios. Um, que é cônego, que ele diz que é de prebenda inteira. De prebenda inteira é vida mansa, trabalha quase nada, né? Um é cônego, padre. Padre. E ele diz, esse meu tio diz, olha, esse negócio de fama, isso não tem futuro nenhum, a glória temporal não vale nada, o que vale é a glória eterna.
Já o outro tio dele, que é oficial de infantaria, diz o contrário. Ele diz: olha, a busca da fama, o desejo de fama é a coisa mais natural no ser humano. É um absurdo um ser humano dizer que não quer ser famoso. Então são dois tios com opiniões diferentes. E olha o que é que ele joga pra gente, eu disse a vocês que ele conversa com o leitor o tempo todo. Ele diz: decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. Eu volto à minha ideia, o medicamento. Vocês aí se virem. Quem concordar com o cônego, que só deve buscar a glória eterna, ou quem quiser concordar com o meu tio militar, que diz que a busca da fama é uma coisa absolutamente natural do ser humano, certo? Então, o capítulo 2 ele apresenta a ideia dele e, e passa a, a jogar essa charadinha para a gente sobre a busca da fama. Porque lembrem, é uma história, tem um enredo, mas ela é cheia de lições sobre a existência humana. Vocês viram a visão dele sobre a amizade, vocês viram a visão dele sobre a morte, como ele está falando o tempo todo na morte dele aí, a morte que é o quinhão final de todos nós, e aí vocês estão vendo agora a questão da busca da fama, da glória terrena, e assim ele vai. No capítulo 3, ele vai falar das origens dele. Já falou da morte, né? Agora ele vai falar das origens dele, de onde vem a família dos Cubas. Por isso que o título do capítulo 3 é Genealogia. Seria, uma tradução rápida, o estudo dos genes, das origens, né? Genealogia. Então ele diz, origem familiar, vergonha de simulações. Vamos ver como é que é a lembrança dos antepassados dele. O fundador de minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Então, o Cubas mais antigo que ele lembra é um Damião Cubas, lá do século XVIII. Ele está no século XIX, 100 anos atrás. Ele era um tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou, trocou, né, o seu produto por boas e honradas patacas. Patacas era um dinheiro da época, uma moeda da época, até que morreu deixando um grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Então vamos lá. O antepassado mais antigo dele é o Damião Cubas. Ele era um tanoeiro. O que é um tanoeiro? É um cara que faz vasilhames de latas para carregar água, para botar coisa, né? Um tanoeiro. Então ele faz tonéis para as pessoas botarem água ou guardarem coisas. E ele disse que se ele tivesse sido somente tanoeiro, ia morrer na penúria, na miséria. Mas ele, além de ser tanoeiro, ele foi ser agricultor, né? Ele plantou, colheu, vendeu e economizou e deixou para um filho dele, um tal de Luiz Cubas, um trocado razoável. Neste rapaz, o Luiz Cubas, é que verdadeiramente começa a série de meus avós. Então ele começa a contar do Luiz Cubas. Né? Falou do Damião só para lembrar do pontapé inicial, mas depois diz agora, Luiz Cubas é o começo da nossa origem. Né? Dos avós que a minha família sempre confessou, porque a família dele não gostava de falar do Damião. Porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro, e talvez mau tanoeiro. Ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra, né, Portugal, primou no Estado, ou seja, foi importante no Estado brasileiro, e um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Ou seja, Luiz Cubas conseguiu espaço social. E aqui ele está contando a história da origem dele e está passando lição para nós. Nós, seres humanos, geralmente gostamos de esconder nossos antepassados que não foram ilustres. Nós gostamos de mostrar aqueles que nos antecederam, que se destacaram de alguma maneira, e esconder aqueles que são vergonha para nós. Então, a família de Brás Cubas tem vergonha de dizer que é descendente de um tanoeiro, de um fabricante de tonéis, de lata, de zinco, seja lá. O ocultamento, né, dos parentes menos famosos ou com menor condição financeira. Capítulo 4, ele volta para a ideia fixa, né? A ideia do emplasto. Então ele diz: Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa.
antes um argueiro, antes uma trave no olho. Era fixa a minha ideia. Fixa como não me ocorre nada que seja assaz fixo, que seja tão fixo nesse mundo. Talvez a Lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja o leitor a comparação com milhar e quadrar. Vamos lá, retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Ele começa dizendo, ó, gente, essa ideia é tão martelando na minha cabeça que nem as pirâmides do Egito eram tão fixas quanto ela no meu juízo, para criar esse medicamento. Né? No capítulo 5, ele vai nos falar em que aparece a orelha de uma senhora. Eu coloquei uma abertura, né, o material. Neste capítulo, o narrador nos revela quem era a misteriosa mulher que astira sua morte. Foi uma antiga amante dos tempos de juventude. Ela o visita quando já está enfermo de morte. Lembra que lá no começo, ele disse que 3 senhoras estavam presentes na morte dele, na hora que ele morreu. A irmã Sabina, a sobrinha, o Lírio do Vale, e essa mulher que ele não quis dizer. Agora ele vai dizer, certo? Vamos ver? Aqui está o quadrinho de Memórias Póstumas do Brás Cubas. Eu coloquei no material para ajudar vocês a fixarem. E aqui está a mulher. Vamos ler o capítulo 6. Vejo-a assomar, né, chegar à porta da alcova, do quarto. Pálida, comovida, trajada de preto. Da cama onde jazia, né, onde ele estava deitado, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Ele ficou só olhando. Havia já 2 anos que não nos víamos. Então, a última vez que ele tinha visto essa mulher, 2 anos atrás. E agora ele está morrendo, ela veio. E eu via agora, não qual era, mas qual fora, quais fôramos ambos. O que por agora importa saber é que Vigília, chamava-se Vigília, pronto. Agora revelou quem era aquela senhora, né? Foi uma amante dele dos tempos da juventude e o nome dela é Vigília. E ela está muito triste com a morte dele, mas ela não quer que as pessoas percebam. Ela entrou na alcova, alcova quarto, gente, firme, com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. Durante algum tempo, ficamos a olhar um para o outro, sem articular palavra. Quem diria? De 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia ali, 20 anos depois. Ó, isso foi há 20 anos, e agora ele está morrendo. Ele está com 64, se foi há 20, quando ele teve esse caso com ela, ele tinha 44, né? Havia apenas 2 corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Não sei se em igual dose, mas enfim, saciados. Vigília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero, né, sério e maternal. Estava menos magra do que quando a vi pela última vez numa festa de São João na Tijuca. Pronto. Capítulo 5 e 6, ele nos revela quem era então a mulher. Capítulo 7, o delírio, né? Ele vai ter um delírio, ele está morrendo, gente, lembra que ele está muito mal. E aí ele vai falar desse delírio. Ó. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Né? Como é que você está delirando e depois você vai contar o que é que você viu no delírio. Faço-o eu, e a ciência me agradecerá. Me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto para a narração. Tá vendo como ele conversa com o leitor? Ó, se o leitor não tiver a fim de escutar meu delírio quando eu estava delirando, pule esse capítulo, vá para o outro, para a história. Mas ele vai contar o delírio dele. Mas por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Então ele teve um delírio, né? Ele está muito mal, e ele tem um delírio que dura uns 20 a 30 minutos. Ele vê, ele está em cima de um hipopótamo e com os livros, é um delírio mesmo. Né? A razão, né? Na verdade, ele ainda tem razão, e a sandice, a loucura, né? Porque quando você está morrendo, começa a faltar oxigênio no cérebro, e aí há os momentos que você está lúcido e os momentos que você entra em delírio. E é disso que ele está falando. Ele diz: já o leitor compreendeu que era a razão que voltava a casa e convidava a sandice a sair. Ou seja, o delírio está acabando,
A sandice, a loucura, né? O delírio está acabando, está saindo, e a razão está voltando para a mente dele. Afinal, já a sandice se contentava com um cantinho no sótão. Né? Olha que coisa interessante ele vai dizer, gente. Ele vai dizer que todos nós, a loucura está em todos nós, guardadinha. E a qualquer momento ela pode explodir, eclodir, melhor dizendo, e tomar conta do pedaço. Como aconteceu, por exemplo, com Nietzsche, o grande filósofo Nietzsche, que um belo dia perdeu o senso e ficou louco até morrer, por um monte de anos. Então, o Machado diz, ó, a sandice foi para o sótão, ou seja, ela não sai de você. Fica lá, ó. Então, qualquer hora você pode ter um piripaque mental, um colapso mental e enlouquecer. Mas, por enquanto, a razão voltou e dominou. Não, senhora, replicou a razão. Ele está dizendo que a razão está dizendo para a loucura. Estou cansada de lhe ceder sótãos. Cansada e experimentada. O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar e daí a visita e ao resto. A razão diz, olha, você fica aí escondidinho e depois quer tomar conta de tudo aqui do cérebro, né? Estou cansada disso. A razão conversando com a loucura. Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais. Estou na pista de um mistério. A loucura diz a razão. Que mistério? E a loucura, a sandice, diz. De dois, emendou a sandice. O da vida e o da morte. Peço-lhe uns 10 minutos. A razão pôs-se a rir. Então a loucura diz, eu estou aqui tentando descobrir esse mistério, que é você nascer e você morrer. Capítulo 9. Transição. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Vigília. Vigília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Pronto. Ele agora ele não morreu, né? E agora ele vai falar do tempo que ele nasceu. Viram? Nenhuma juntura aparente, nenhuma emenda, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada. De modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Isso é discussão metalinguística sobre a escrita. Só, eu não fiz o método como todo mundo faz, não. Primeiro fala da infância, depois fala que você envelheceu e morreu. Não, eu fiz o contrário, eu não fui rígido no método. Mas vocês estão vendo a minha morte e estão vendo meu nascimento. Na verdade, era tempo. Que isto de método, sendo como é uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira nem do inspetor do quarteirão. Tudo aqui que ele está dizendo é o seguinte. Aliás, o que ele está querendo dizer, ó, gente, na hora de escrever não é obrigado a ser tão rigoroso, não. Seguir um modelo, não. A gente pode fazer umas variações, sem esse rigor todo, né? Na hora da escrita. Aqui. E como a eloquência, que há uma genuína e vibrante, de uma natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e xoxa. Vamos ao dia 20 de outubro. Então ele agora decidiu falar com a gente sobre o nascimento dele, sobre a infância dele. Depois de já ter conversado no capítulo 10. E até agora ele só falou da morte dele. E agora ele vai falar da sua do seu nascimento, certo? Vamos lá, naquele dia, título do capítulo 10. Brás Cubas chega ao mundo às expectativas familiares. Então, agora é o nascimento dele. Naquele dia, a árvore dos Cubas brotou uma graciosa flor, que é ele, a graciosa flor. Nasci. Recebemos nos braços a Pascuela, insigne parteira minhota. A parteira, né? Naquela época, era a parteira que fazia. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói de nossa casa. Cada qual prognosticava a meu respeito
o que mais lhe quadrava ao sabor. Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas. Meu tio Ildefonso, então um simples padre, farejava-me cônego. Então agora o menino nasceu, a família toda pensando o que ele seria, o que ele será, né? O tio dele, que é militar, quer que ele seja um general, como foi Napoleão Bonaparte. O pai dele não gosta dessa ideia, porque o pai dele não gosta de Napoleão Bonaparte. O pai dele é pró-Portugal. E Napoleão Bonaparte botou o rei de Portugal para correr para o Brasil, né? O Dom João VI. Então o pai dele não gosta de Napoleão Bonaparte. Mas o tio diz que quer vê-lo general. Já o tio que é padre quer vê-lo padre, um cônego. Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho, mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado. É verdade, um bispado. Não é coisa impossível. Que diz você, Mano Bento, que é o pai do Brás Cubas, né? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse. E alçava-me ao ar, né, levantava o moleque, como se intentasse mostrar-me a cidade e ao mundo. Perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Ou seja, o pai dele se acha inteligente e bonito. Por isso que ele pergunta se o menino é inteligente e bonito e se parece com ele. Então são as expectativas da família em relação ao menino Brás Cubas. Uns querem que ele seja general, outros querem que ele seja padre. Inclusive pode ser até um bispo. Continua. O orgulho dos padrinhos. Nhonhô, diga a esses senhores como é que se chama seu padrinho. Agora ele já está falando. Já cresceu, né? Tá aquele moleque ali com uns 3 anos, falando. E o escravo, né? Quem chama ele de nhonhô é o escravo. Diz, nhonhô, que é para ser engraçado, né? Para o povo rir daquela criança tão sabida. Nhonhô, diga a esses senhores como é que se chama seu padrinho. E ele diz, o menininho Brás Cubas. Meu padrinho é o excelentíssimo senhor Coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade e Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende e Souza Rodrigues de Matos. Aí todo mundo se admira, né? É muito esperto o seu menino, exclamavam os ouvintes. Mas o que eu quero que vocês percebam aí é que, como esse pessoal é importante, procura pessoas importantes para ser padrinho. Você vê pelo tamanho do nome. Nessa época no Brasil, ter o nome grande, né? E era sinal de prosperidade. Isso era muito forte neles, certo? E deixa eu ver aqui. Outra coisa, além disso, né, do nome grande, veio o cara coronel. Então, o menino dizia o nome e todo mundo ficava admirado. Capítulo 11. Brás Cubas está crescendo. Vejam aí ao lado a imagem do quadrinho. É tempo de escravidão no Brasil e ele ganha um escravo. Um menino. Como quem dá um cabrito, uma cabra, um bode. Então deram um escravo para ele. E ele judia desse escravo. Ele faz desse escravo, do Prudêncio, um animal de carga. Bota freios na boca, como vocês estão vendo aí no desenho, bate com esse cipózinho nele e manda ele correr. E o coitado, né, o menino, o escravo, faz, ai, nhonhô. Aí ele diz, cala a boca, besta. Então ele diz, inclusive, que vai ser chamado, vai ser conhecido, quando tem uns 5 anos, ele é conhecido como Menino Diabo. Ele é muito peralta e o pai dele passa a mão na cabeça, faz de conta que não está vendo nada, né? Então é disso que ele vai falar nesse capítulo. O menino é pai do homem. Se o menino é peralta e a família não controla, ele vai ser um homem desse jeito quando crescer. Ele diz, cresci e nisso é que a família não interveio. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. Fui dos mais malignos do meu tempo. Quebrei a cabeça de uma escrava, botei cinza no tacho de doce que ela mexia, e ainda disse que a minha mãe, aí tá a mão, mas a minha mãe, que a escrava estragara o doce. Vejam o que ele fazia. Quebrava a cabeça de escravo com pancada. Pegava a coitada da escrava fazendo o doce, ele jogava a cinza dentro e corria para dizer à mãe que a escrava estragou o doce para a coitada apanhar. Tá vendo? Prudêncio, um moleque de casa, era meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos,
à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso com a varinha na mão e fustigava-o. Dava 1000 voltas a um e a outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra. Ou quando muito, um ai, nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Meu pai tinha uma grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista de gente, né? Fazia por simples formalidade, em particular ele me dava beijo. Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração assaz crédula, né? Quer dizer, religiosa, muito piedosa, caseira, apesar de bonita e modesta, né? Humilde, apesar de abastada, apesar de ter uma condição de vida muito boa. Temente às trovoadas, né? Tinha medo dos trovões, achava que era coisa de Deus, castigo de Deus, e tinha medo do marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e em partes negativa. Então aí está a infância dele. Um menino que faz o que quer, a mãe é fraca, o pai às vezes reclama com ele na frente do povo, mas quando está só com ele só faz dar beijo e aprovar, e assim vai se formando o menino Brás Cubas, como era chamado, o menino diabo. Capítulo 12, um episódio de 1814, né? O narrador relata um episódio que aconteceu quando ele tinha 9 anos. Há uma festa de comemoração pela queda de Napoleão, né? Lembra que Napoleão botou o rei de Portugal para fugir para o Brasil, mas depois ele vai ser derrotado. E quando ele é derrotado, né, como Portugal está aqui se escondendo de Napoleão, vai ter uma festa pela derrota de Napoleão, em 1814. E aí vai ter essa festa. E o menino só está interessado na comilança, ele, né? Ele é um guri. O negócio dele é comer doce, salgado, né? Entretanto, um tal de Vilaça começa a discursar e não quer parar mais. Notem só. Ele doido para comer doce, e o cara lá fazendo discurso. E só pode comer depois que o discurso terminar. E ele está mordido com o Vilaça. Ele pede doce e é repreendido pela tia emerenciana. Decide se vingar do Vilaça. Está com raiva do Vilaça. É o Vilaça que está atrasando ele comer o doce dele. Quando flagra beijando Dona Eusébia, sai gritando para todo mundo ver. O doutor Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia. E vai ser um escândalo na festa. É. O doutor Vilaça é casado. A Dona Eusébia está lá na festa. E ele, como homem casado, não podia estar beijando a Dona Eusébia. Mas aí ele está num cantinho escondido e dá um beijo na Dona Eusébia. Só que o moleque veio, corre para a sala, na frente de todo mundo, para fazer o escândalo. Esse era o menino Brás Cubas, né? Um sujeito, ao pé de mim, dava outra notícia recente dos negros novos que estavam a vir. Segundo cartas que recebera de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia já ter negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar só nessa viagem uns 120 negros, pelo menos. O que é legal nesse capítulo aqui? Notem, festa, todo mundo ali nas comilanças e comprando seres humanos, tráfico de negros, escravidão no Brasil, peças, né? Tudo ali, ó, vai chegar 120 negros e tal, eu quero, eu vou comprar. Então, isso era normal entre a elite brasileira, certo? Capítulo 13, um salto, né? Então ele está em 1814 e vai para 1822, certo? O narrador dá um salto no tempo e chega a 1822, relembrando os tempos de escola. Curioso nesse capítulo é a presença de Quincas Borba, menino. Esse será um importante personagem do próximo romance de Machado, Quincas Borba. Então, isso aqui é uma parte interessante. Dentro de Memórias Póstumas do Brás Cubas aparece um tal de Quincas Borba, que foi colega dele de escola quando era criança. E esse personagem é tão importante que o Machado de Assis vai escrever depois um romance cujo título é Quincas Borba. Então, fiquem atentos a esse cara, porque ele vai ser o personagem principal de um romance futuramente. Outra coisa interessante, né, é que ele está indo para 1822, é exatamente quando o Brasil se torna independente de Portugal. Então, Quincas Borba, menino. Vamos lá ver quem era esse Quincas Borba, que era amigo dele na escola. Chamava-se Ludigero, o mestre, o professor deles.
Quero escrever o nome todo nesta página. Ludgero Barata. Um nome funesto, que servia aos meninos de eterno mote a chufas. Né? Os meninos ficavam tudo rindo, porque ele tinha o nome de Barata no nome dele. Ludgero Barata. Aí os guris ficavam tudo rindo, tirando onda. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem, com o professor. 2 ou 3 vezes por semana, havia de lhe deixar na algibeira das calças, umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. O Quincas Borba pegava baratas mortas e botava, às vezes, ele escrevendo no quadro, ele ia lá por trás e soltava nos bolsos da calça. Barata, na gaveta, em cima da mesa, onde o professor sentava e escrevia. O Quincas fazia isso, né? Porque o nome dele era Barata, botava baratas mortas. Se ele a encontrava, ainda nas horas da aula, né, quando ele encontrava a barata, tinha um susto, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes com raiva, né, e dizia-nos os últimos nomes. Éramos sevandijas, capadócia, safado, pilantras, moleques, malcriada, era esculhambando, né? Moleques. Uns tremiam, outros rosnavam. O Quincas Boa, porém, deixava-se estar quieto com os olhos espetados no ar. Fazia de conta que não tinha nada a ver com ele. Foi ele que fez aquilo, mas ele fazia de conta que aquilo não era com ele. O amigo dele, Quincas Borba. Capítulo 14, o rapaz, o adolescente agora, né, tá aí e vai ter o primeiro amor. E o primeiro amor dele, é bom vocês lembrem, não é a Vigília, aquela que estava lá na cola. O primeiro amor dele vai ser Marcela, que é uma mulher interesseira. Aliás, é importante vocês perceberem, né, como a visão realista da mulher muda. Na visão romântica da mulher, a mulher é um anjo, é ingênua, é frágil. Na visão realista, não. Na visão realista, a mulher é interesseira, como a Marcela. Ou então é infiel, como a Vigília, porque vocês vão ver mais tarde lá na frente que a Vigília era casada quando foi amante dele. Então as mulheres nas obras realistas são sempre assim, espertas, malandras, totalmente diferentes das mulheres que apareciam nos romances de Alencar, românticos, né? Então, capítulo 15, vamos conhecer Marcela, o primeiro amor da vida do Brás Cubas, né? Um rapazote já, né? Vamos ver como é que foi isso. Onde o narrador revela que seu relacionamento com Marcela era mediado pelo dinheiro. Marcela, a espanhola, é esperta e dissimulada, como são a maioria dos personagens femininos de Machado de Assis. Vamos lá. Em meu universo, mas, ai triste, não era de graça, foi-me preciso coligir dinheiro, né? Juntar dinheiro, multiplicá-lo e inventá-lo. Primeiro, explorei as larguezas de meu pai, né? Pedi ao pai. Ele dava-me tudo que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora e sem frieza. Lembrem que desde ele pequeno que o pai faz tudo que ele quer. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringiu um pouco as franquezas, depois mais, depois mais. Então recorri à minha mãe e induzia a desviar alguma coisa que me dava às escondidas. Era pouco. Lancei mão de um recurso último. Entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura, com juro. Vejam o que é que acontece. A Marcela dá corda a ele, é um moleque novo, né? E ela é muito bonita, mas ela quer dinheiro. E ele vai dando dinheiro. O pai vai dando dinheiro e ele vai dando dinheiro, vai dando dinheiro. Mas o pai percebe que ele está estourando dinheiro. Aí o pai começa a encolher o dinheiro. E o que é que ele faz? Ele vai para a mãe. A mãe é fraca. E ele convence a mãe a desviar dinheiro para dar a ele. E a mãe dá. Aí chega uma hora que não está dando ainda, porque Marcela quer dinheiro. Senão não vai comer. Ele é louco por ela. E aí ele começa a pegar, assinar promissórias para pagar com juros depois. E quem vai pagar? O pai. Então, o primeiro amor dele vai ser muito complicado. O pai vai ficar irritadíssimo quando descobrir. A Marcela não gosta dele, mas ela gosta do dinheiro, mas ele está louco. Está alucinada por ela, né? Ele está alucinado por ela. Capítulo 16, uma reflexão moral. Imoral, melhor dizendo, né? No capítulo 16, é bom vocês terem acesso a esse material, porque eu faço comentários e tal. Né? No capítulo 16, o narrador afirma que Marcela morria de amores por um tal Xavier, um homem rico e abastado. Neste, ele corrige.
Diz que Marcela não morria de amores, vivia de amores com Xavier. É mais uma crítica ao caráter interesseiro de Marcela, né? Na verdade, ela não gosta de Xavier, nem de Brás Cubas, ela gosta de dinheiro. Então, quem tem dinheiro, ela se oferece, né? Capítulo 17, do trapézio e outras coisas. Trapézio é aquela coisa da ideia lá do emplasto, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Resumindo, ele está dizendo, Marcela me amou enquanto eu tinha dinheiro. Quando o dinheiro acabou, ela me deixou. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso excedia a raia de um capricho juvenil. Descobriu que ele estava devendo demais. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério, e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno? Sim, senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isso, né? Tá tomando dinheiro emprestado para pagar com juros para dar à mulher. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, ó. Ele pegou tudo que ele tinha assinado para dever. Já resgatado, ele pagou e jogou na minha cara. Vê, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos dinheiro em casa de jogo a vadiar pela rua, pilintra? Dessa vez, ou toma juízo ou fica sem coisa nenhuma. O pai tá irado. Ele estava desviando dinheiro para Marcela. E aí, o pai vai pegá-lo, como ele não desiste de Marcela, vai comprar joia para tapear ela e tudo, o pai vai pegá-lo na marra, vai botar no navio e vai mandar para a Europa. É um sequestro mesmo, ele paga os caras, já está acertada a passagem tudo, e quando ele menos espera, os caras pegam e botam no navio na marra, né? E ele vai ter que ir embora e deixar a Marcela. E ele sai arrasado. Capítulo 19 é exatamente a bordo. Ele já no navio, que foi botado no navio na marra pelo pai. Éramos 11 passageiros. Um homem doido, acompanhado pela mulher, 2 rapazes que iam a passeio, 4 comerciantes e 2 criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que, aliás, tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava uma mulher tísica em último grau. A mulher do capitão está com tuberculose, tísica, tuberculosa. E naquela época não tinha cura, né? Eu não sabia nem pensava nada. O que me importava a mim o destino de uma mulher tísica, né? Uma mulher com tuberculose, no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Pronto, ele está no navio chorando, chorando. E o pai botou na marra, não tem o que fazer. Vai indo para a Europa estudar. A esposa do comandante, tuberculosa, morre durante a viagem do navio. Ó. A morte da esposa do comandante. Morreu como uma santa, respondeu ele, né, o comandante. E para que estas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça e fitou o horizonte com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou, entreguemo-la à cova, que nunca mais se abre. O oceano. Né? A pessoa morria numa viagem de navio, está longe da terra. Fazia o quê? Jogava no mar. A cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar com as cerimônias de costume. A tristeza murchara todos os rostos. O do viúvo trazia a expressão de um cabeço rijamente lascado pelo raio. Ele está arrasado, né? O marido, o capitão do navio, o comandante. Grande silêncio. A vaga, a onda, né? Abriu o ventre, a onda se abre, né? Acolheu o despojo e fechou-se. Né? O caixão afunda. O corpo, melhor dizendo. Uma leve ruga e a galera foi andando. O navio vai embora. Eu deixei-me estar alguns minutos à popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficava um de nós. Ele de vez em quando solta essas coisinhas sobre a existência humana, sobre a tragicidade da nossa existência, sobre a efemeridade da vida, sobre a estupidez da morte. Ele vai soltando assim, ó, enquanto vai contando a história, certo? Capítulo 20, bacharelo-me, né? Ele foi para a Europa estudar. Então, bacharelo-me. Apesar de ser um péssimo estudante, Brás Cubas se torna um bacharel. Ele é um péssimo estudante, ele mesmo vai dizer. Está lá só para ter o diploma. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente e nem por isso perdi o grau de bacharel. Estudou mediocremente, era um péssimo estudante, mas conseguiu. Deram-me, né, o canudo com a solenidade do estilo, após os anos da lei.
Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estróina, malandro, né? Superficial, tumultuário, gostava de um tumulto, petulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. Mulheres, decorando coisa para tirar nota. No dia que a universidade me atestou um pergaminho, né, o canudo, diploma, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada do céu. Quer dizer, ele formou-se, mas sabia de porra nenhuma. Confesso que me achei de algum modo logrado. Enganado, como é que vai me dar o canudo se eu não aprendi nada? Ainda que orgulhoso. Explico-me. O diploma era uma carta de alforria. Se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade, né? Também. Bom, gente, é assim nós terminamos nessa segunda parte da nossa aula 1. Nós concluímos a nossa reflexão inicial em nosso clube da leitura sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ok.